Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma programação da nossa EBD, Assembleia de Deus aqui no Bugio. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao teu coração desde já. Eu gostaria de agradecer o seu carinho por nos receber em sua casa. E eu gostaria de te convidar para nós iniciarmos com uma oração. Declarar que Deus ele é o nosso rei, declarar que Deus ele está no nosso bar, declarar que com ele tudo vai dar certo. Amém? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós te entregamos esse trabalho em tuas mãos, que o teu nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado. Também eu te apresento a cada família a qual está nos assistindo, aquilo que nós não podemos fazer, Espírito Santo, eu te peço que nessa hora vai, dando um abraço de vitória, dando um abraço de cura, dando um abraço de libertação. Jesus, e que nessa EBD o teu nome venha a ser glorificado, que vidas venham ser alcançadas pelo poder da tua graça, em nome de Jesus. Amém? Nós preparamos algo muito interessante para vocês. Eu peço que continue, porque nesta EBD nós teremos a presença dos nossos professores, teremos uma palestra abençoada, e eu tenho certeza que Deus ele falará fortemente ao teu coração. E para começarmos, eu gostaria que, se você pudesse, em sua casa mesmo, no seu quarto, pegue a sua harpa cristã e abra no número 545. Vamos declarar que Jesus ele vive, que Jesus ele reina, que Jesus ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Vamos louvar juntamente com o Ministério de Louvor. Eu tenho certeza que Deus ele vai alcançar a tua vida em nome de Jesus. Casa que ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive,
porque Ele vive. Temor não há. Agora eu canto, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Por Ele, aleluia, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Quem pode dar um glória? E nesse momento de adoração, nós gostaríamos de convidar a banda para também estar ministrando ao teu coração, ministrando no teu lar, ministrando na tua casa, chuvas de bênçãos. Aleluia. Convidamos todos vocês que estão em casa continuar adorando, exaltando o nome do Senhor, pois Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele não falha. Aleluia. O caráter de Deus é santo e você pode confiar na operação que Deus está realizando em favor da sua vida, da sua casa, da sua família, pois Ele foi, Ele é, Ele sempre será o mesmo Deus que acolheu a Jó no tempo da sua aflição, no tempo da sua angústia, e o trouxe de volta, o restituiu, o restaurou. Creia que Ele pode fazer isso por você também, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre, mas não adoro pelo que faz, nem pelos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre, mas não adoro pelo que Ele faz, nem pelos bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente
Senhor, em tudo. Aleluia, na abundância, bendito seja o nome do Senhor. Na escassez, bendito seja o nome do Senhor. Na saúde, bendito seja o nome do Senhor. Na doença, bendito seja o nome do Senhor. Em toda e qualquer circunstância, o crente não deve escolher o tempo bom para adorar a Deus apenas. Também no momento ruim, porque Deus prova o coração, Deus esquadrinha o coração. E é no momento da aflição que você revela quem é. Aleluia. Então escolha ser um adorador para a glória de Deus. Estaremos cantando, não pare. Queremos convidar o nosso auxiliar Vanilson para estar cantando ao Senhor conosco mais uma vez em nome de Jesus. Aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas, mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu, eu nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não
de Deus chegando para a tua vida. Aleluia. Pai show para os irmãos. Graças a Deus, né? Mais amanhã estamos aqui, irmãos. Juntamente, falamos um pouco da palavra do Senhor. Desta maneira, esta oportunidade foi muito bonita, irmãos. A banda está louvando ao Senhor. Também os cantores que já estão sempre aqui nas lives, os DVDs. Mas também um motivo de alegria, os professores estão aqui esta manhã. Entendemos que nem todos puderam estar vindo, porque, porém, não podemos fazer aglomerações. Por esse motivo, os demais não estão aqui. Mas, louvo a Deus por você estar aqui esta manhã. O motivo de você estar aqui esta manhã é para nós interagirmos um pouco da palavra do Senhor. Não vou me demorar muito, porém, é um assunto que requer bastante diligência para os irmãos que estão em casa também nos acompanharmos. Vai ser uma palavra conhecida, porém, Deus tem colocado algo em nosso coração, irmãos. E vamos entender o que Deus quer conosco esta manhã. Para quem sabe, irmão, domingo passado, propriamente dito, foi o encerramento da EBD. Nós estamos iniciando mais uma EBD esta manhã. Estou muito alegre, irmão, porque o trimestre passado foi de muita avalia para os que estão nos acompanhando, irmão. Porém, vimos que alguns irmãos mandaram comentários para que nós convidássemos os professores para estarem aqui esta manhã. Eles nem sabiam disso, mas teve comentário: por que os professores não estão? Por esse motivo, não podemos aglomerar. Mas, louvo a Deus, os professores estão na primeira aula desta manhã. Vamos entrar no assunto para não perdermos tempo. Abra sua Bíblia no livro de Atos, irmãos. Atos, capítulo 2, e o versículo 1. Atos, capítulo 2. É um assunto bastante conhecido dos irmãos. Mas vamos aqui trazer algumas revelações da parte de Deus que tem passado para nós esta manhã. Leamos a palavra do Senhor, que diz: cumpriu-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Amém. Podem sentar. Observe que todos estavam reunidos no mesmo lugar, estavam todos assentados. Por esse motivo estamos aqui assentados para entendermos o que Deus quer conosco. Todos nós conhecemos esta passagem, irmãos. Mas o que me chama a atenção aqui é que este fato aconteceu de fato. Todos nós sabemos disso. Porém, quando eu li os 2 primeiros versículos, que diz: cumpriu-se o dia de Pentecoste, todos estavam sentados no mesmo lugar. O interessante, irmão, que Deus sempre quis fazer isto. Porém, tudo que nós falamos tem um porquê e um para quê. Quando li esta palavra, eu vi que Deus tinha um propósito de trazer este dia. Mas, porém, irmão, todos têm que estar reunidos no mesmo lugar. O que acontece, irmãos, na leitura que lemos, é que Jesus, ele ficou encarregado de fazer esse quadro profético. Essa carga ficou para Cristo fazer isto. E você sabe, para você fazer uma convocação, para você reunir alguém no mesmo lugar, não é de um dia para a noite. Isso não acontece de uma hora para outra. Quando Jesus aqui, irmãos, ele começou a montar esse quadro profético para acontecer esse dia de Pentecoste, observe que Jesus tinha uma missão de escolher 12 para montar esse quadro profético. E porém Jesus começa a sua missão. Observe na história que Jesus estava no centro das atenções. Jesus estava em Jerusalém.
Olha que Jesus saiu de Jerusalém e foi para Palestina. Por que é que Jesus não escolheu os 12 em Jerusalém? Foi para Palestina. Porque se você olhar a história desses que foram escolhidos, a maioria era rejeitado. Era judeus rejeitados pela sociedade. Observe que a Palestina fica ali na divisa, onde fica aquele povo gentílico. Aquele povo que se achava rejeitado pelos outros judeus. E Jesus, porém, para montar este quadro, ele disse: eu vou sair do centro das atenções, vou até nos bairros mais humildes daqui de Aracaju. Não vou pegar do centro das atenções, vou nos bairros mais humildes, porque quando eu vejo alguém rejeitado, pode observar, quando você vê alguém rejeitado, Jesus se aproxima e faz dele um grande homem. Esses 12 irmãos, esses homens aqui foram escolhidos a dedo. Observe quando Jesus começou a escolher eles, o que me chama a atenção é que Jesus começa a escolher um, começa a escolher dois, começa a escolher três. Ele escolheu até o 11º e parou por aí. E por que ele não escolheu logo os 12 ali? Escolhendo os 11, ele sai e volta a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele escolhe mais um para formar esse quadro profético. E quando ele escolhe esse um, quem é que ele escolhe? Judas. Por que ele não escolheu logo ali? Para não dizer que Jesus era preconceituoso, que escolheu só os 12 naquele lugar, ele foi até o centro das atenções, escolheu Judas. Mas logo Judas. Mas se você for olhar o histórico dos 12, quem mais deu trabalho para Jesus, quem foi? Os professores aqui, quem foi que deu mais trabalho para Jesus? Pedro. Nós vamos chegar lá. Pedro. Judas foi o que menos deu trabalho dentre os 12. Mas também quando deu. Mas se você for olhar, foi o que menos deu trabalho. Mas quando deu, todos nós sabemos o trabalho que ele deu. Mas, porém, Pedro foi o que mais deu trabalho. Observa a trajetória de Pedro. Jesus começa a pregar. Pedro e os discípulos vêm ao mar, uma pescaria que fizeram a noite por inteira, não pescaram nada. Jesus chega, ele estava arrumando as redes. E quando ele estava arrumando as redes, Jesus começa a pregar. Irmão, cá para nós, você passou a noite inteira, não produziu nada. Você está de bom humor? Jesus pregando e Pedro, acaba logo essa mensagem, eu estou doido para ir para casa. Pedro nunca foi de parar para ouvir. Por isso que o tema hoje é sentados para ouvir. Porque se você não ouvir, você nunca vai ensinar. E quando Jesus começa a ministrar, quando Jesus termina a ministração, Pedro fala, vamos para cá. Jesus não, pega o barco, pega as redes e vamos ao alto mar. Agora me diga que a resposta que Pedro fala para Jesus. Mas Senhor, o Senhor está falando isso porque o Senhor não é pescador. Eu que conheço, passei a noite por inteira no mar. Não pegamos nada. E agora cansado o Senhor me fala isso? Pedro, quem está mandando sou eu. Pega a rede, pega o barco e vá. Eu não estou pedindo, eu estou mandando, Pedro. Quando Jesus dá esse tom autoritário, Pedro entende, sobre o barco e vai à pesca. E todos nós conhecemos a história. Aquela pesca maravilhosa. Todos se alegram. Quando chega na beira do mar, Pedro disse, agora eu vou abrir um restaurante. Nunca peguei tanto peixe, faz qualidade. Quando ele estava todo ali naquela expectativa, achando que ia fazer um bom negócio futuramente, Jesus fala, larga tudo e me segue. Irmão, essa palavra é o que me chama a atenção. Larga tudo e me segue. E Pedro olha para ele, mas Senhor, o Senhor já contemplou, sou pescador, sei quanto vale isso aqui.
Ele, Pedro, eu estou pedindo, larga tudo e me segue. Pedro largou tudo, deixou a pesca e foi como pescador. Deixou a pesca, deixou o milagre e foi com o dono do milagre. Muitas das vezes a gente se apega em coisas, irmãos, materiais, mas a ordem de Cristo foi largar tudo. O interessante é que não para por aí. Pedro sempre dando trabalho. Pedro, irmão, foi o mais que tentou queimar o ministério de Jesus. A trajetória de Pedro foi uma trajetória daqueles irmãos que se acha que com a força faz alguma coisa. Mas observe que Pedro, irmãos, certa vez Jesus estava pregando no templo, Jesus estava ministrando, era o mestre pregando aqui, Pedro papiando lá fora. Papo vai, papo vem, de repente chega um mercador. Quando chega um mercador, Pedro estava falando sobre impostos, coisa que ele nem sabia o que ele estava falando. E aquele cobrador de imposto ouve o que Pedro estava dizendo. Eu estou dando uma introdução para a gente chegarmos no que Deus quer conosco esta manhã. E quando aquele homem chega até Pedro, fala, bem verdade, você está falando sobre imposto. Seu mestre paga imposto, está tudo em dias. Então diga a ele, saia daqui, vá lá dizer a ele, observe que está na Bíblia, vá lá, diga a ele que esse mês está vencido, vim cobrar o imposto. Ele fez, e agora? Eu não sei se ele paga imposto. Porém, irmão, Jesus ministrando, Pedro entra de templo adentro e para a ministração. Bem assim foi Pedro. Quando ele entra, Pedro interrompe a mensagem e fala para Cristo, olha, tem um pregador, tem um cobrador de imposto aí fora e veio cobrar a mensalidade desse mês. A resposta de Jesus foi, Pedro, vai pescar. Mas Senhor, ele não quer peixe, ele quer é dinheiro. Pedro, eu estou pedindo, vai pescar. Porque lá onde você vai pescar, na boca do peixe vai ter moedas para mim e para você e para pagar todo o imposto que é necessário. Então, irmão, o que eu quero dizer aqui, muitas das vezes, a gente perde a benção porque não entende as coisas de Deus. Quer fazer porque eu sou técnico em alguma coisa. Eu sou formado em alguma coisa. Mas na obra do Senhor, irmãos, aqui é totalmente diferente. Quando entramos aqui, tudo aqui, irmão, é dirigido pelo Espírito Santo. Nada aqui é por nossa própria vontade. Se nós formos olhar aqui nossas formações, quase não temos. O único que eu conheço aqui, irmãos, que é formado é o nosso professor, Ivanilson, formado em arte. Eu admiro muito o trabalho desse menino. Acompanho ele desde o tempo que ele era criança. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que Jesus pega esses homens e começa a ensinar, a dizer o que é que eles têm que fazer, porque eles estavam preparando esses homens, porque na sua partida, esses homens iam dar continuidade ao trabalho que Jesus ali tinha deixado para eles. E quando eu vejo estas coisas, irmãos, nos dias de hoje, nós esquecemos de fazermos o propósito do Senhor e não nos preocupamos mais com a necessidade de que com o propósito de Deus. Por que eu falo isso? Porque Cristo, ele montou um quadro profético. E esse quadro profético, ele tinha um propósito. Não foi escolhido 12 por uma necessidade, foi por um propósito. E nós aqui esta manhã, se nós formos escolhidos para fazer algo para o Senhor, tem um propósito, não é por necessidade. Porque acontece, irmãos, que muitas das vezes as visões estão sendo distorcidas. Observe que quando você lê a Bíblia Sagrada, a igreja crescia assustadoramente e os apóstolos viram que havia necessidade de separar diáconos. Eles separaram 7 diáconos para uma grande multidão. Muitas das vezes, as pessoas separam as pessoas pela necessidade da obra, não pelo propósito. Porque é melhor um diácono escolhido por Deus para fazer o propósito do que 10 diáconos pela necessidade da obra. É aí que nós erramos. Muitas vezes os pastores escolhem diáconos pela necessidade da obra, não pelo propósito.
Então, se nós fomos escolhidos, é pelo propósito, irmãos. Estamos aqui por um propósito. Quando vamos dar aula a alguém, temos a responsabilidade de ministrarmos aquilo que Deus colocou ao nosso coração. Não é pela necessidade que estamos ali, é pelo um propósito. Se você tem seu propósito, irmãos, de estar ministrando a palavra do Senhor, pregue com alegria. Ensine com alegria, irmãos. Porque ao ensinar com alegria, eles vão receber com alegria também. Porque quanto mais simples nós formos, mais coisas Deus vai nos revelando. Não adianta eu chegar aqui e falar sobre uma matéria que nós não dominamos esta matéria. E observe que quando Cristo escolhe esses homens e começa ali a fazer a obra do Senhor. E Pedro sempre dando um trabalho. Uma certa feita, irmão, Pedro, Jesus chama todos os discípulos e diz, olha, eu vou orar. Atravessa o mar, vai ao outro lado, e quando chega na beira da praia, Cristo disse, me deixa aqui, depois eu vou ao encontro de vocês. E os discípulos deixam Cristo e vão embora. Porém, quando os discípulos vão embora, Pedro olha para os outros e diz, olha, sabe o que Cristo fez com a gente? Nunca mais nós vamos ver ele. Por quê? Porque só tem um barco, como é que eles vão vir para cá? Se ele mandou a gente ir, depois ele vai nos encontrar, como ele não vai nos encontrar? Se só tem um barco. Entenda a capacidade de Pedro. Pedro sempre remando contra. E assim foi. Os discípulos foram embora e Cristo começou a orar. E observe que no caminho o mar começa a ficar bravo. E Jesus, porém, aparece sobre as águas. E todos começaram a gritar, é um fantasma. Mas observe, irmão, quem mais gritava era Pedro. Mas é um fantasma, olha como ele é feio. E Pedro andava com Jesus. E não conheceu Jesus naquele momento. Porém, ele grita, se tu és o mestre, deixa eu ir a teu encontro. E Jesus vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. E quando ele começa a andar sobre as águas, o que acontece com ele? Pode falar. O que acontece com ele quando ele começa a andar sobre as águas? Afunda. Quem me disse isso? Se esse homem era um mergulhador nato, profissional do mar. Agora eu lhe pergunto, quem lhe disse isso, irmão? E vai chegar lá. Isso aqui, para os ouvintes, irmãos, é uma palestra com os professores e os irmãos que estão em casa vão entender o que Deus quer com vocês no final. Agora eu pergunto para vocês, o que a resposta que ele falou está correta? Aonde vocês aprenderam isso? Vocês estão certos. Corretíssimo. Sabe por quê, Vanilson? Eu aprendi uma coisa com isso aqui. Deus, irmãos, ele não trabalha com técnica. Você pode ser especialista em qualquer área. Deus não trabalha com técnica nenhuma. Deus trabalha, irmão, é com propósito. Você pode ter técnica, você pode ser um bom nadador, você pode ser um bom filósofo, mas se você não tiver um propósito daquilo que Deus te colocou, isso não vale de nada. A Bíblia diz que o anel, diploma, isso é estrume para o Senhor. Então temos que entender, Pedro, ele submerge e começa a andar depois sobre as águas. Agora eu quero que alguém me prove na Bíblia aqui, quantas pessoas andou sobre as águas? Perneante, a não ser Pedro. E quantas vezes ele andou, irmão Ivanilson? Professor Ivanilson? Quantas vezes ele andou, professora Maria? Sobre as águas. Daquela forma. Porém, Pedro andou uma vez. E quem levou ele para o barco? A história diz, segundo o historiador fala, que Pedro anda uma vez, Jesus toca na sua mão e ele anda pela segunda vez, porque Cristo não leva ele sobre os braços. Isso prova que você pode cair, porque quem andou uma vez vai andar segunda vez da mesma maneira. Ninguém pode julgar ninguém. Muitas das vezes a pessoa não percorrer do caminho, se afasta dos caminhos do Senhor. Às vezes, muitas das vezes não quer mais dar aula porque acontece alguma divergência da vida. Mas
Quem andou a primeira, vai andar a segunda, vai andar a terceira, vai andar a quarta, assim seja a necessidade do propósito da obra do Senhor. Porque quando Deus escolhe, se você teve capacidade de andar sobre uma vez, você vai ter capacidade de andar sobre a segunda vez. É isso que é o bonito, irmão, da palavra do Senhor. E assim foi a vida de Pedro. Se nós vamos olhar o histórico de Pedro, Pedro sempre bateu de frente. Mas é melhor ter um Pedro atrapalhado do que um Judas traidor. E observe que neste ato profético, Judas já não faz mais parte. Porque quando lemos o capítulo 2 de Atos, não esquecemos de ler o capítulo 1. Por gentileza, o professor Ivanilson vai ler o capítulo 1 de Atos, irmãos. Somente a epígrafe do capítulo 1 de Atos. Diz o seguinte: Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. Amém? Agora, por que que Jesus escolheu 12, no meio dos 12, um se desviou? Porque um estava pela necessidade, não pelo propósito. Observe que na sua trajetória, na sua caminhada, Judas já não faz mais parte deste ato. O verdadeiro Pentecoste não é você pular, não é você rodopiar. Isso faz parte, faz. Mas isso não é o verdadeiro objetivo do Pentecoste. O Pentecoste, observe que Matias foi escolhido no lugar de Judas, porque isto tinha que acontecer. E quando ele é escolhido, porque tinha que ter alguns requisitos. E só Matias preenchia esse requisito. Então Matias foi escolhido e foi colocado de volta o quadro profético, porque a obra de Deus, ela não pode parar. Porque aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus projetou, vai acontecer, queira você ou não, vai acontecer em nome de Jesus. E assim foi seguindo, irmãos, até chegar esse dia. Observe que esses discípulos, eles chegam àquela festa lá em Jerusalém. Ali é encontro de nações. Mais de 10 nações se encontravam. Observe que na sinagoga onde eles estavam, era apertado, não cabia aquele povo todo. Mas tinha uma grande multidão. E quando essa grande multidão estava ali dentro, irmãos, os que estavam lá dentro começaram a entender o que Deus queria, a maioria saíram. Observe que o quadro foi diminuindo, chegou a ficar 130 pessoas ali dentro. O que me chama a atenção, quando essas 130 pessoas ficam ali dentro, acontece o derramamento do Espírito Santo e todos começaram a falar em uma só língua. E quando eles começam a falar em uma só língua, os que estavam de fora não estavam entendendo. O que me chama a atenção, sabe o que é, irmão? Que Deus sempre gostou de trabalhar com a minoria para correr atrás da maioria. Observe que uma certa feita, Moisés estava lá na tenda da congregação, porque tinha quase 2 milhões de pessoas querendo apredejá-lo, e Moisés começou a orar. E disse: Senhor, o Senhor me disse que era para escolher Arão, para tomar conta das coisas. Ao escolher Arão, as pessoas começaram a rebeliar-se lá fora. O que é que eu falo para essa multidão? E ele começa a falar com o Senhor. Porém, Deus sempre gostou de trabalhar com a maioria, com a minoria, para ganhar a maioria. E quando esse povo estava lá fora, todo mundo querendo apredejar Moisés, Moisés vai ao Senhor. O interessante, professor, quando ele chega até ao Senhor, que consulta a Deus, conte comigo meus passos. Ele começa a consultar a Deus, aí começa a contar. Deus já deu a receita a ele começa a contar. 1, 2, 3, 4. Quando ele chegou ao 7º passo, ele sentiu a cortina nas suas costas. Ele ali, porém, vira-se para a multidão. Porque nenhum homem consultava a Deus e virava as costas. Você está entendendo mais ou menos como é que é? Nenhum homem consultava a Deus e virava as costas. Olha a reverência do homem. Contava-se 10 passos. Ao sentir a cortina, ele entendia que ali já era a porta da saída, ele se virava. E quando ele se virou, naquele momento que a multidão enxergou Moisés, viu que o rosto dele brilhava.
E quando o rosto começou a brilhar, todos entenderam o propósito do homem de Deus. Porque as coisas de Deus, irmãos, como eu tenho dito, é diferente. Não tente colocar mão. Se você não entender, se você for pela necessidade, vai se atrapalhar no caminho. Se você entender o propósito, as coisas começam a fluir, as coisas começam a andar. Ah, irmão, mas até agora na minha vida não aconteceu. Mas se você tiver no propósito, vai acontecer em nome de Jesus. Porque a palavra é rumo ao propósito, não à necessidade, irmãos. Observe que Judas não fazia mais parte. E quando Judas não faz mais parte, acabou-se a história de Judas. Porque depois da morte acabou a história. É por isso que eu digo, irmão, que Deus tem levantado muitos Matias nos dias de hoje para estar fazendo o propósito do Senhor. Você é um Matias. Você é um Matias, meus irmãos. Nós somos escolhidos. Mas se nós formos olharmos, irmãos, agora para o povo de casa, se nós formos olharmos, nós não era nem para estar aqui falando. Porque nós não fazia parte desse meio. Nós éramos um povo excluído. Nós nem existia, bem na verdade. Porque a Bíblia foi escrita para a gente, só restou 25% para a gente. O restante, 75% ficou para eles. Então eles ficaram com a maior parte. Nós, irmãos, temos que dar graças a Deus que ainda pegamos esse pedacinho. E as pessoas às vezes não entendem esses 20%, esses 25% que nós temos e não aproveitam. O que eu acho interessante, irmão, eu estava falando para a Gideneide esse dia, para minha esposa, que quando a igreja estava andando de vento em popa, eu não vinha para os cultos. Eu não entendia mais nada. Ah, eu não vou não, porque se no dia que eu for, o povo está lá. Digo, meu Deus, como é bom estar no teu propósito. O porquê que eu não ia nos dias das festas. O porquê que eu não ia quando a igreja estava andando de vento em popa. É porque muitas das vezes a gente não entendemos o que Deus quer conosco. Nós tardamos nossas bênçãos. Nós tardamos aquilo que Deus quer para conosco. É por isso que às vezes eu costumo falar em alguns rodas de amigos que tem pessoas que não entendem o que Deus quer. Tem pessoas que já querem chegar lá na frente. Eu trabalho em construção desde os meus 16 anos de idade. Eu não entendo tudo, mas uma boa parte Deus tem me capacitado para isso. E tem pessoas que chegam hoje, já quer estar lá na frente. Certa feita chegamos para fazer um certo tipo de orçamento. Chegou os doutores da lei, das construções. Isso não vai dar certo. Eu rurícola da roça, digo, vai dar certo. Não precisa tudo isso não. Vai dar certo. Esquece essa papelada toda. Vai dar certo. Vamos começar que vai dar certo. Porque, irmão, Deus quer isso. Os professores têm que estar sentados juntos no mesmo propósito. Porque se nós não tivermos no mesmo propósito, ninguém vai entender nada. Tudo que nós fazemos aqui vai ser em vão. Por mais que 5 ou 6 estejam no propósito, mas se um não tiver, não vai dar certo. Aí Deus pega e escolhe os Matias para substituir os Judas. Aleluia! É por isso que eu sou apaixonado pela Bíblia, irmãos. Os Matias, Deus tem levantado muitos Matias nesses últimos dias para entender o propósito do Senhor. Agora me dirijo aos professores. Vocês podem até não achar isso verdade, mas eu falo de coração. Não sei se nem se é certo falar, mas eu vou falar. Eu admiro alguns irmãos aqui da igreja. Seu comportamento. O pastor, quando nos colocou nesta posição, não foi para impor, não foi para mandar, é para observar. E o que me chama a atenção, irmãos, que quando aconteceu esse ato, os 130 começaram a ser cheios do Espírito Santo. E quando eles começaram a se encher do Espírito Santo, Deus capacitando a eles para uma grande missão, aqueles 130, eles não ficaram somente ali dentro. Começou dentro, mas porém eles foram para fora. E quando eles saem para fora, observe a história, que aquilo começou a contagiar.
E as outras pessoas também foram ficando cheias do Espírito Santo. O que eu quero dizer, irmãos, que muitas das vezes nós queremos ficar presos aqui dentro. Mas o verdadeiro Pentecoste, ele não é só aqui. Se você foi cheio aqui, você vai sair e vai levar essa novidade para fora. Essas pessoas também vão alcançar e vão ser cheias do Espírito Santo também. Porque o objetivo do Pentecoste, ele não é só local. É para abranger toda a área. Porque é o que Cristo diz, ide todos, pregar aí fora, irmãos. Porque se eu fui cheio do Espírito Santo e ficar aqui plantado, não vai servir de nada. O que eu aprendi aqui, eu tenho que levar para o povo aí fora. Alguém nos aborda, fala, e aí, meu irmão, fala alguma coisa de Jesus para mim? Aí eu começo a falar coisa, meu irmão, não, irmão, fale com firmeza, porque você foi lhe dado um propósito para você ali estar pregando aí fora. Por isso que eu me apaixono, irmãos, pelos aqueles grandes ensinadores. Eu tinha um certo pastor, que hoje dorme no Senhor, o pastor Severino Pedro da Silva, escritor dos grandes livros e comentarista da CPAD. Ele falava na maior simplicidade do mundo. Minha esposa teve o privilégio de conhecer ele. Ele chegava assim para a gente e falava, meu irmão, tenha calma, para que essa carreira toda? Não tenha sede de microfone não, tenha sede de almas. Para que isso tudo? Ele chegou num setor que todo mundo, irmão, tinha gente que tinha 2, 3 microfones já aqui, porque se não descarregasse, para não dar tempo de carregar, tem que falar sempre. Era um negócio, era uma loucura. Mas ele, na sua simplicidade, ele pregando a palavra, tenha calma, obreiros, fica tranquilo, porque o que Deus tem para você, ninguém vai tomar. Não precisa você pegar o microfone e sair correndo de ponta a ponta sem necessidade. Se for necessário, corra. Mas sem necessidade, para que isso tudo? Calma. Olhe para Cristo. Ele era calmo. Pregava. Você vê Cristo andando no mar. Os discípulos se acabando. Você vê ele correndo. Ele andando sobre as águas, na maior tranquilidade. O mar e a tempestade ouvia a sua voz. E quando nós ministramos a palavra, irmão, não ministramos porque estamos aqui para dizer assim, vou fazer um espetáculo hoje. Hoje eu arrasto o pé. Não, estamos aqui para ensinar, para instruir. Não estamos aqui para montar, para fazer um espetáculo. Essa palestra é uma palestra de conscientização. Para não sairmos dizendo assim, eu sou o cara. Não, irmão, aqui que tem que brilhar aqui é Jesus. É por isso que em Mateus, você viu aquela parábola das bem-aventuranças, Cristo ensinando? Você viu quando ele falava que vós sois o sal da terra? Quando essa palavra vós sois o sal da terra, irmão, é que nos encanta. É por isso que Cristo, quando monta um quadro profético, é para que todos tenham um foco só. Porque se todos não tiverem um foco, não adianta que não vai dar certo. Quando ele fala que vós sois o sal da terra, é muito interessante essa palavra. O porquê sal? Por que ele não colocou um outro elemento? Quando você chega no supermercado, vamos botar aqui o G Barbosa, que é o da nossa região aqui. Você chega no G Barbosa, quem não conhece, há uma dificuldade de encontrar o sal. Você encontra qualquer outro tipo de coisa na promoção, menos o sal. Principalmente quando chega época festiva. Época de São João, época de Natal, fim de ano. Você sempre vê vitrines, até pirâmides na frente do mercado, promoção de tal coisa, promoção de tal coisa. Mas nunca você vai ver promoção de sal. E quem não conhece o mercado tem dificuldade. Uma certa feita eu fui comprar num mercado grande lá no estado de São Paulo e tive dificuldade. Eu tive que perguntar a alguém. E quando eu fui perguntar isso a alguém, ele estava se balançando com um Alckmin no ouvido, na época do Alckmin, com o Alckmin se balançando. E era vendedor, era funcionário. Eu digo, mais um candidato ao desemprego. Dançando, se acabando lá. Meu irmão, onde é que está o sal? Ele, o quê? Sal, sal? Ih, meu irmão, se tu não sabe, imagine eu. Eu digo, misericórdia, sangue e fogo. Eu tive que rodar o mercado todinho para achar o sal. Sabe onde ele estava? Num cantinho. Esquecido. Bem assim somos nós. Temos que ser como o sal da terra. Mas, porém, ele tem uma grande importância. Se você pegar 1 quilo de feijão e 1 quilo de sal e jogar dentro, vai dar certo?
Se você fazer uma bela comida e não colocar o sal na medida certa, e se você fizer uma bela comida e não colocar uma pitadinha de sal, também não presta. Então isso é um grande ensinamento que Cristo nos deu, irmão. Tão simples ele pregava. Sal da terra. Seja sal, irmão. Porque não precisa eu chegar aqui, colocar aquilo que eu não sei. Eu admiro. Eu conheço cantores local daqui, que eles têm um timbre de voz, do jeito que ele começa, ele termina. Ele não inventa um tom diferente. Porque se inventar um tom diferente, ele já não está mais louvando ao Senhor. Eu admiro muito quando os irmãos começam a louvar. Ivanilson, nosso professor, canta muito bem. Tem pessoas até que acham que é espetáculo. Mas quem o conhece acha que ali é uma verdadeira adoração. É verdade. O irmão Jefferson, o nosso novo integrante aqui da banda, canta muito perfeito. Vai ter uma pedaleira na sua garganta. E assim, irmão, temos que ser simples. O nosso tocador da banda toca muito bem. Coisa que eu não sei fazer. Eu não vou pegar aqui, irmão, fazer uma live com a guitarra pendurada aqui. Os irmãos que vão lá ver vai dizer, o cara é tocador também. Agora toca uma nota. Se alguém pede na live, dá um dó maior, eu não sei nem o que é isso. Cheguei numa igreja muito chique. Neide estava nesse dia. Uma igreja muito chique, mas estou falando chique. Estou falando de igreja chique. Igreja muito chique. A gente tomava água, taça de cristal. E chamou eu para ser o ministrador da noite. Eu digo, meu Deus, e agora? Mas eu fui. E na época, irmãos, para vocês entenderem, ouvintes de casa, para que não venha julgar sem conhecimento de causa. Na época, eu fui cortar cabelo. Isso é uma palestra de conscientização. Fui cortar cabelo num salão de beleza e o cara não tinha esterilizado o material. E deu aquele fungo na minha cabeça e começou a cair cabelo. Não caía cabelo assim de vez, não. Caiu uma bolinha aqui, uma bolinha, ficou parecendo uma bola de futebol. Ficou um negócio feio, irmão. Eu digo, misericórdia, o que é isso, meu pai? Corri na sede, pastor, para minha cabeça, meu pastor. Eu disse, misericórdia, o que é isso, meu filho? E pastor, eu fui cortar cabelo, o que é que está dando, pastor? Está caindo aqui, agora o que é que eu faço? E eu, se caísse de vez, eu ficava logo careca. Ele disse, meu filho, tem duas opções, ou você raspa, e pastor, mas se raspar, fica as marcas do mesmo jeito, porque é tão fino. Ele, agora, pastor, vou deixar crescer o cabelo. Meu cabelo chegou a ficar um palmo aqui. E eu comecei a fazer marroquina, comecei a alisar o cabelo. E eu dirigindo congregação na época. Agora imagine, irmão, um dirigente assembleano, ministrando com cabelo grande. Eu balançava o cabelo assim, cheguei lá, irmão, era uma doidiça. E eu ministrando. E toda primeira segunda-feira do mês tinha nossa reunião na rua Cortegipe, lá em São Paulo, no Belém. E uma certa feita eu estava lá, a saudosa irmã Wanda, esposa do pastor Zé Wellington, me chama, meu filho, que negócio é esse? Você é da Assembleia? Sou, irmã, e sou dirigente de uma congregação. Meu filho, vamos lá para a minha sala que eu quero conversar com... Isso não pode. Vou arrumar alguém para cortar seu cabelo. Isso não pode. Quem conhece a saudosa irmã Wanda sabe do que eu estou falando. Aí eu disse, irmã Wanda, antes da senhora me chamar na sala, olha para aqui, levantei o cabelo. Quando ela viu, meu filho, fecha. É só aí. Não me fale nada. Quem mexer com o meu filho, me diga. Porque ninguém pode julgar sem conhecimento de causa. Porque as pessoas têm uma mania de olhar para a gente, irmão, e começar a julgar. A começar a ditar o que nós temos que fazer. Mas não, irmão, se você está no propósito do Senhor, vá em frente, independente das críticas, independente dos comentários, siga em frente. Porque você foi escolhido no lugar de Judas. Você é um verdadeiro Matias, porque você preenche todos os requisitos do homem e de uma mulher de Deus. Se você preenche esses requisitos, se aliste, porque o exército aqui é grande. Entenda-se uma coisa, irmão. O verdadeiro Pentecoste é isso. É você propagar o evangelho aí fora. É você levar as boas novas daqueles que necessitam. É você ir nos mais humildes e pregar a palavra do Senhor e resgatá-lo e trazê-lo para cá. Tratar, irmão, não é você vestir da roupa, não. É tratar a sua alma. As pessoas estão doentes.
espiritualmente. E nós temos a palavra em nós. E temos que transmitir isso para o povo. Temos que levar essas boas novas. Eu não quis me aprofundar tanto, irmão, no tema propriamente dito, porque a palavra que eu vim trazer esta manhã é a palavra de conscientização para que nós entendamos o propósito de Deus nas nossas vidas. Deus, irmão, colocou uma ferramenta na sua mão. Deus colocou uma ferramenta na sua mão. Deus colocou uma ferramenta na mão de vocês. Deus colocou essa ferramenta em mim, mas porém devemos afiar essa ferramenta. O que é afiar a ferramenta? A palavra. É a palavra. A palavra e na simplicidade. Amém? Eu gostaria de agradecer aos irmãos que estão nos assistindo. Peço que aos ouvintes que estão nos assistindo, coloque essa palavra em prática, irmãos. Seja simples. Deus vai abençoar a sua família e o seu lar. Não se preocupe que aqueles seus familiares que estão afastados vai voltar em nome de Jesus. Estamos aqui para tratar da sua alma e da sua necessidade espiritual. Amém. Amém. Deus, Ele conta com você. Como foi dito, a cada um de nós, Deus confiou uma ferramenta, eu tenho certeza. E você que está nos assistindo, que talvez estivesse se sentindo a par da situação, tenha certeza que você tem uma ferramenta a qual Deus quer usar. E neste momento, nós gostaríamos de ouvir novamente a banda adorar juntamente com você o nome do Senhor Jesus. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória
Desde já nós gostaríamos de agradecer a você que esteve aqui ligadinho conosco. Eu gostaria de convidar os professores a ficar em pé para, juntamente com você, agradecer esse momento de ensinamento e que a palavra do Senhor encontre guarida em teu coração e que você e sua família sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus através dessa BD. Amém, querido Deus, eterno Pai, Senhor, já estamos aqui agradecidos pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pela tua palavra, pelo teu ensinamento, Jesus, porque o Senhor nos disse nessa manhã que o Senhor nos entregou uma ferramenta, nos confiou um talento, ao qual nós devemos desenvolver com excelência, não para a nossa glória, mas sim para o crescimento da tua obra, porque nós somos luz e sal da terra. Fica conosco, nos abençoando e nos ajudando a cada dia. Amém. Que Deus vos abençoe. Nós te aguardamos para mais uma EBD, em nome de Jesus.